A gente está falando sobre 10 anos do Feira Nós. Eu participei de alguns eventos, eu acho que eu não participei do primeiro e do último, mas eu participei de vários. Eu queria contextualizar quem está assistindo, até porque já vão fazer 2 anos, né, sem Feira Nós. Não teve ano passado, E 2020. provavelmente esse ano não vai ter, não se sabe ainda. Vai ter 2 edições esse ano. Mas seria online? Online. Ah, vai ser online, mas o formato tradicional. Tradicional vai demorar. A gente tá falando Do tradicional. Tradicional, acredito que em 2029, 2030. Esse aquele velho bate-cabeça, entendeu? É. Porque assim, eu queria que você falasse pra gente onde aconteceu o primeiro Feira Nós e onde aconteceu o último. Que eu quero que as pessoas tenham a intenção, entendam o contexto de como mudou nesses 10 anos. Tem uma coisa importante que volta para aquela história do ativismo cultural, que é assim, a primeira edição do Feira Nós acontece no Amélia Amorim também. Uhum. Na época, o Amélia Amorim era administrado pela UFES. Sim. E aí tem uma coisa que é o seguinte, no dia da montagem da estrutura para o festival, a primeira edição do festival, a gente chegou lá 9 da manhã de uma sexta-feira e a arena estava tomada por mato. Tomada. Ninguém cuidava. Não cuidaram e sabiam que ia ter um evento, um festival, Exato. e simplesmente cagaram, não? Tava lá, matagal, e aí o que é que acontece? Todo mundo, mão na enxada, Sim. picar o pau e capinar. A gente até brinca, tem uns amigos da gente que brinca assim, não, velho, isso merece um texto dizer assim, o sol estava no horizonte, a gente de enxada na mão, capinando e tal. Então, assim, a gente meteu a mão na massa para limpar o espaço e tal. Claro que aí a gente apertou também a gestão lá da Amélia Amorim, alguns funcionários vieram para ajudar, mas a gente meteu mão, aí fomos limpar banheiro, foi essa coisa, montar uma estrutura para bilheteria. Isso no dia, né? Porque no mesmo dia à noite já ia começar. Já ia ter o primeiro dia do festival. Isso lá em 2009, no Amélia Amorim. Ok. E 2019, 10 anos depois, a gente faz no Área Hall, um outro perfil de casa de show, né, e tudo mais. A gente tinha uma relação de amor com a Amélia Amorim, tem uma relação, né, a gente não perdeu essa relação. Mas, assim, a forma como a gente não conseguiu lidar em 2018, do festival ser interrompido, da prefeitura não entender o que era o festival, das pessoas envolvidas, tanto na gestão do espaço, inclusive vinculado hoje à Secult, né, Secretaria de Cultura do Estado, de não entenderem e nem terem buscado soluções, porque já existia um prenúncio que isso poderia acontecer, porque rolou vários outros eventos que a galera não respeitou um monte de regras, os vizinhos já estavam putos de um monte de coisa que estava acontecendo, e aí desencadeou justamente na gente essa interrupção do festival, sendo que a gente realizava lá desde 2009 sem nenhum problema, né? Então a gente tinha um cuidado de terminar cedo o festival, nunca foi um festival que terminou muito tarde. E Joilson, me permita, você falando aí de vizinho e tal, essa coisa toda, eu sei que tem essa questão sonora e tal, mas assim, a micareta agora começa ali, né? E aí no período de micareta, interrompe a micareta? Quando dá 1h da manhã, quando dá 2h da manhã, você entendeu? Então, pensar um pouco e trazer um questionamento nesse sentido. Sim. Tem uma coisa interessante em Feira de Santana, que é o seguinte, por exemplo, isso não é uma coisa comum na maioria das cidades. Por exemplo, em Salvador, quando você quer fazer um evento, você vai, solicita a pauta no espaço, você vai na prefeitura, na secretaria que tem lá e solicita autorização. Você diz como é que vai ser o evento, diz o que é que você vai usar de som, diz tudo, e a prefeitura autoriza ou não. No momento que a prefeitura autoriza, acabou, você está tranquilo, está coberto, tem um documento para isso é comum em todas as cidades. Não tem o desautorizar no meio. Não, exato. E aí em feira não tem isso. Não existe um alvará para evento. Não existe alvará para evento. E aí o que é que acontece? Quando a gente foi interrompido, isso virou notícia, né? E aí eu faço parte de um grupo de festivais do Brasil inteiro e a galera ficou tipo assim, véi, como é que 10 anos depois você comete um erro de não pedir autorização à prefeitura? Eu falei, véi, não tem. Não existe essa alvará aqui em feira. Não existe então alvará. A prefeitura também não recebe, digamos assim, por esse alvará, correto? Não, que é outro erro também, porque eu queria, se fosse para não ter que interromper o meu evento... Eu prefiro pagar. Com certeza, pode cobrar o que tiver que cobrar.
como é nas outras cidades. Eu acho que é justo fazer assim. Mas, assim, o produtor de evento fica parecendo que é um vagabundo, né? Você não tem responsabilidade com nada. E é uma empresa. Você está lá, uma custo. empresa, você tem custo, você gera empregos temporários, você movimenta a renda, gera renda, porque, por exemplo, a gente monta aquela estrutura, a praça de alimentação, os estandes, então todo mundo está ali ganhando dinheiro. E ainda usaria dizer, Juiz, que é um temporário prolongado, Sim. porque o evento não é a semana do evento, ela acontece meses atrás. Sim, claro. E eu não falo nem só do Feira Nós. Se você observar que Feira de Santana tem eventos que acontecem, por exemplo, ali no Joia da Princesa, imagine o que isso não movimenta de renda para a cidade em torno de um evento que acontece ali um dia. Então a prefeitura ela não entende isso, que existe uma força econômica na cultura e que ela está agindo ali, que é importante para a cidade. Quanto, por exemplo, uma vez eu conversando com o Diggs, que ele faz um evento lá, e ele falou assim, tem evento meu que tem quase 100 segurança, mais de 100 segurança. Isso mesmo. A galera lá trabalhando, garantindo sua diária, tem o pessoal que trabalha no bar, tem o pessoal da estrutura, de som, enfim, é muita gente trabalhando. Fora quem está na região, ambulantes, as lojas, a galera que vai comprar roupa lá para ir para festa. Exato. Enfim, é importante para a cidade, qualquer cidade que tem um mínimo de inteligência percebe o poder da cultura na parte simbólica, na parte econômica, turística, enfim. Entendeu? E feira tem esse potencial? Calma aí, e você vê em feira esse potencial? Tem muito. E a prefeitura não está sabendo explorar, então? Não. Mas a não minha sabe. pergunta A gestão pública. Mas a minha pergunta é o que falta para se ter esse alvará? Porque não é possível. Não, isso era necessário que surgisse um projeto lá na prefeitura, ou na Câmara de Vereadores, uma proposta, para que isso fosse regulamentado. Porque, por exemplo, eu já conversei com outros produtores, os caras falam assim, não, velho, eu já tenho o costume de pagar a vizinha para ir dormir no hotel quando tem um evento. É sério. Tipo aquela vizinha, a vizinha chata. É o alvará de vocês. Isso me lembra a época Inclusive já tem casos, contar aqui, não vou dizer quem, mas assim, que a pessoa já disse, não, só me pague o dinheiro do hotel, que eu vou passar um dia não. Eu vou ficar aqui de boa. Paga não, Mas isso é micareta. Não, mas eu entendo, Diego. A micareta é via decreto. É um decreto do prefeito que meio... Eu estou falando aqui, claro que existe mecanismos burocráticos que eu não domino, mas assim, meio que anula a regra ali da Secretaria de Meio Ambiente, que é quem fiscaliza isso, entendeu? Entendi. Tem um decreto. E eu acho que isso precisava ser regulamentado. É importante entender que os produtores de evento fazem a economia girar da cidade, né? Então, a gente sofrer com isso é uma coisa que não tem cabimento na cidade do tamanho de Feira de Santana. E Feira é entroncamento rodoviário. Sim. Então, olha as possibilidades que Feira permite para você ter gente de todas as regiões quando você faz um evento. O Dope Smoke é um belo exemplo disso, que é a edição que a gente fez em 2019, no final do ano, em novembro, a gente recebeu quase 50 caravanas. Entendeu? Por quê? Porque é Feira de Santana, talvez se fosse uma cidade em outro ponto, que não tem um fluxo de estradas, de direções que culminam aqui, talvez não tivesse esse número grande também de caravanas. Né?